Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar um edital. Dessa feita é o edital da Câmara Municipal de Curitiba. Dentre os cargos previstos no edital, você tem o cargo de procurador jurídico. É um edital bastante interessante, com muita coisa interessante para quem se prepara para os concursos de procuradoria. Imagino que vai despertar a atenção de muita gente. É um edital com cargos previstos no edital, exatamente 6. Não cai absolutamente nada de disciplinas estranhas ao conhecimento jurídico propriamente, cai legislação específica e conhecimentos jurídicos específicos, ou seja, grande parte das disciplinas que nós já estamos acostumados. É um edital enxuto, com muito cara de edital de procurador, mas tem algumas coisas interessantes que a gente precisa ver. Penso que seja um edital que vai despertar muito interesse, mas existem situações que precisam ser analisadas com cuidado. Então é um concurso para procurador jurídico, além de outros cargos. Vamos nos atentar, como de costume aqui no canal, somente a parte que nos interessa, ou seja, a parte de procuradoria. O concurso é organizado pelo Núcleo de Concursos NC/UFPR. O concurso é, nesse caso, fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente pela existência do cargo de procurador. Os nomeados são submetidos a regime estatutário. Isso tem sido interessante, exatamente pelas últimas notícias de mudança da forma de contratação de novos servidores. O edital prevê que o regime dos novos procuradores é estatutário, sujeitando-se inclusive ao período de 3 anos de estágio probatório de acordo com leis municipais. No que diz respeito ao cargo de procurador, são 6 vagas previstas no edital, mais cadastro de reservas. Essas 6 vagas, nós sabemos, elas originam, ou delas se originam, direito subjetivo à nomeação daqueles que estiverem aprovados, exatamente do primeiro ao 6º colocado, aprovados e classificados. O vencimento para 40 horas semanais é R$ 4.556,38. Sobre esse vencimento, nós temos um acréscimo de 90%, 30% a título de responsabilidade técnica e 60% a título de gratificação especial. Então, levando em consideração o que pagam as procuradorias municipais, pelo menos os últimos e recentes editais publicados, nós temos uma remuneração até interessante, especialmente também porque a localização da realização das atribuições desse cargo é em Curitiba, portanto você tem uma excelente cidade vinculada a uma remuneração interessante, levando em consideração, repito, os concursos de PGM. No caso de procurador, você tem como requisito o curso superior em Direito, mais o registro na Ordem dos Advogados do Brasil para 40 horas semanais. Como disse, os requisitos são bacharel em Direito e está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. O que isso significa? Significa que, nesse edital, para esse cargo, nós não temos a exigência de comprovação de prática jurídica. E aí nós temos, portanto, 3 situações interessantes que nós já acabamos de ver nesse edital. Primeiro, é um concurso para procurador e, nesse caso específico, procurador que vai estar lotado em Curitiba. Esse é o grande primeiro ponto. Segundo, levando em consideração as PGMs, últimas PGMs, a remuneração até que não é ruim. Terceiro ponto, não se exige comprovação de experiência jurídica. Basta, para esse edital, a comprovação da diplomação em ciências jurídicas, somado à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O concurso ele é organizado de forma a que seja avaliado a partir de 2 tipos de provas. Primeiro o que ele chama de prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, depois o que ele chama de avaliação psicológica. A prova teórica, que aqui é uma única prova, ela está subdividida em objetiva e discursiva. Presta atenção que essa é uma das características interessantes desse edital. Você não tem uma prova objetiva e depois uma prova subjetiva como provas distintas. Você tem uma única prova e nessa prova você tem os questionamentos objetivos e a prova discursiva. Na parte objetiva, você tem 5 questões de legislação e você tem 35 questões de conhecimento específico. Essa é uma das partes boas do edital. Você não vai ter que enfrentar a língua portuguesa, raciocínio lógico, informática ou qualquer outro tipo de questionamento não jurídico. São 40 questões objetivas que você vai enfrentar 5 questões de legislação específica e 35 questões de conhecimento específico, que são as disciplinas jurídicas como um todo. 5 questões de legislação, mais 35 de conhecimento específico, você tem uma prova objetiva com 40 questões.
Cada questão vale 2,5 pontos. Então você tem 100 pontos em jogo na prova objetiva. O mesmo valor da prova subjetiva. Essa prova subjetiva, ela tem um parecer e uma questão discursiva. Perceba que você não tem peça nesse concurso. Poderia ter, porque a Câmara Municipal ela pode atuar com capacidade judiciária própria todas as vezes em que no processo ela tiver que defender suas prerrogativas institucionais / constitucionais. Nesses casos, os procuradores das câmaras municipais podem atuar defendendo o órgão no processo sem a necessidade da Procuradoria Municipal. Nós sabemos que a Câmara Municipal é um órgão do Poder Legislativo Municipal, não tem personalidade jurídica, então, em tese, todos os interesses da Câmara Municipal discutidos em juízo são representados através, nesse caso, da atuação da Fazenda Pública por meio da PGM, com exceção das discussões que envolvem a defesa de prerrogativas institucionais / constitucionais. Nesse caso, o órgão Câmara Municipal ele tem capacidade judiciária e aí ele pode, em nome próprio e através da representação da sua própria Procuradoria, atuar no feito. Então, é possível sim cobrar uma peça processual em uma segunda fase de concurso de procurador da Câmara Municipal, assim como é possível cobrar uma peça processual em segunda fase de concurso de procurador de Assembleia Legislativa. Mas o edital é bastante específico, ele prevê um parecer e uma questão subjetiva. Não há previsão de peça, então, em tese, esse concurso na segunda fase ele é mais fácil do que os concursos de PGM, onde se exige na segunda fase a feitura de peças, pareceres e questões subjetivas. Um parecer e uma questão subjetiva, cada uma valendo 50, a prova subjetiva tem valor máximo de 100 pontos, então prova objetiva e prova subjetiva com o mesmo valor, são 200 pontos em jogo. Vou te adiantando que, na minha visão, passa nesse concurso quem tirar nota alta nas duas fases da prova teórica. É uma única prova teórica, provas objetivas, provas subjetivas. Acredito que os 6 primeiros estarão muito bem classificados em relação a uma alta pontuação que terão na prova objetiva, no parecer e na questão discursiva, nos moldes do que nós temos aqui. A prova se realizará, a prova teórica, portanto, prova objetiva mais discursiva, no único dia, no dia 2 de fevereiro de 2020, na cidade de Curitiba, às 13 horas e 30 minutos, e você vai ter 5 horas e 30 minutos para a prova teórica. Preste atenção, todo mundo que se inscrever nesse concurso vai fazer no mesmo dia prova objetiva, 40 questões, e prova subjetiva, parecer, mais questão subjetiva. Preste atenção porque isso é fundamental entender nesse momento. Então, você tem uma prova teórica com questionamentos objetivos e questionamentos subjetivos a ser aplicado no dia 2 de fevereiro de 2020. Aqui você tem muito tempo até a prova. Você tem o restante de novembro inteiro, você tem dezembro inteiro, você tem janeiro inteiro para o enfrentamento de uma prova somente no dia 2 de fevereiro de 2020. Eu penso que os interessados nesse concurso terão muito tempo para estudar tanto para a prova objetiva quanto para praticar pareceres e questões discursivas. Eu vou abrir mentoring para esse concurso, para a prova objetiva, como também vou abrir curso de segunda fase para que a gente possa estudar ao máximo pareceres e questões discursivas. Muito bem, dando continuidade à parte que nos interessa do edital, você tem o seguinte, serão considerados classificados para a correção das questões discursivas os candidatos que alcançarem no mínimo 60 pontos do total do conjunto das questões objetivas. Quem tem prova subjetiva corrigida? Quem fizer o mínimo de 60, sendo que esse mínimo é o corte do edital. Esse corte para a prova vai ser muito maior, justamente porque vão ser corrigidas 114 provas dos melhores classificados para ampla concorrência para o cargo de procurador jurídico e apenas 6 provas daqueles candidatos com deficiência. Então, você tem 114 pessoas com provas subjetivas corrigidas, todas elas realizadas no mesmo dia da prova objetiva. A prova subjetiva é sem consulta, então, se em tese parecer e questão discursiva são mais fáceis do que o enfrentamento de peças, a prova não tem consulta,
então você vai ter que, nesse caso, se virar para construir suas respostas no parecer e na questão subjetiva sem ter acesso à legislação. Aqui você tem os critérios de correção do parecer e da questão discursiva. Isso é algo que a gente vai discutir mais no curso de segunda fase, ou seja, como é que o examinador, através de que critérios, ele vai pontuar a prova subjetiva, no caso o parecer e a questão discursiva. Aqui estão os elementos que ele utiliza para tanto. E é um concurso que tende a ser rápido, porque o resultado preliminar das notas discursivas estará disponibilizado no dia 9 de março de 2020. O edital traz um errinho aqui, 2019, mas penso que ele está efetivamente a se referir ao dia 9 de março de 2020. Então imagine, para aqueles que enfrentarem essa prova e tiverem condições de passar, já começam 2020 com grandes chances de nomeação para aqueles que estão até o 6º colocado na lista de classificados desse concurso. Depois você tem uma prova que é uma avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica vai acontecer até o 57º na lista de ampla concorrência de procurador jurídico. Essa avaliação psicológica, de acordo com o edital, é uma avaliação, é uma prova, mas não acredito efetivamente que cause maiores problemas para grande parte das pessoas. O que nos interessa aqui é a análise da parte de conhecimentos propriamente. Aqui você ainda tem as atribuições do cargo de procurador jurídico. Isso aqui vai nos dar efetivamente muitas dicas de como enfrentar a segunda fase na elaboração de pareceres, principalmente. Aqui está aquilo que efetivamente faz o procurador jurídico da Câmara Municipal de Curitiba. E aqui você tem o edital do conteúdo programático. Aqui você tem a parte mais estranha do edital. No edital de conteúdo programático você tem o seguinte, procurador jurídico. A parte de legislação específica, que são 5 questões, está aqui. São leis de certa forma já esperadas. Regimento interno da Câmara, Lei Orgânica de Curitiba, a Lei 9784, a Lei 8666, a Lei 8429, a Lei Complementar 95, a Lei 10.520. Tudo bem, parte de legislação específica aqui, 5 questões. Mas na parte de conhecimentos específicos, ele coloca direito constitucional, administrativo, financeiro e processo civil. Quem estuda para advocacia pública não tem problemas. Urbanístico e previdenciário serão direitos que você precisa aqui estudar para o enfrentamento dessa prova. Mas o que é mais curioso aqui é o seguinte, ele não coloca os subtópicos da disciplina. A gente não sabe exatamente quais são os subtópicos de cada uma dessas disciplinas. Eu considero isso um erro grave do edital, porque o edital precisa exatamente dizer quais são os tópicos de cada disciplina que são objeto de elaboração das provas objetivas e subjetivas. Eu acredito que para esse concurso deve haver algum tipo de retificação para indicar exatamente dentro de cada disciplina jurídica quais são os tópicos levados em consideração para a feitura das provas. De todo modo, você tem apenas constitucional, administrativo, financeiro, processo civil, que são disciplinas que quem estuda para advocacia pública sabe muito bem. Urbanístico e previdenciário são disciplinas que você vai ter que malhar aqui para poder enfrentar essa prova, além de estudar com muita cautela a legislação específica. O parecer e a questão subjetiva pode ser retirado de qualquer conhecimento previsto aqui em cada uma das disciplinas. Vou lançar um mentoring para a Câmara Municipal de Curitiba, para a prova objetiva. Vou lançar um curso de segunda fase e o curso de segunda fase vai envolver um parecer de cada disciplina mais uma questão subjetiva de cada disciplina. Nós vamos resolver 6 pareceres e 6 questões subjetivas. Um parecer de constitucional mais uma questão subjetiva, um parecer de administrativo mais uma questão subjetiva, um parecer de urbanístico mais uma questão subjetiva, um parecer de financeiro mais uma questão subjetiva, um parecer de direito processual civil mais uma questão subjetiva, um parecer de direito previdenciário mais uma questão subjetiva, 6 pareceres, 6 questões subjetivas, levando em consideração as especificidades da representação da Câmara Municipal. Nós não estamos fazendo concurso de PGM, nem de PGE, nem de AGU. É de Câmara Municipal. Então você precisa adequar o seu conhecimento à defesa ou aos interesses do órgão do Poder Legislativo Municipal que está a realizar o concurso. Penso que isso fará diferença na sua prova. Então, um edital, em tese, muito bom. O único erro do edital, na minha opinião, foi não apresentar os subitens ou tópicos das disciplinas jurídicas exigidas para o enfrentamento das provas. Por esse vídeo é só. Se você tiver alguma dúvida sobre o edital, coloque aqui nos comentários. A gente vai debatendo na medida do possível. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.